Voltamos com o último bloco desta edição especial do Comitê de Imprensa, que hoje recebe o jornalista Luiz Nassif. E agora vamos falar do novo leitor de economia. Ele é mais exigente, e se a resposta for positiva, será que ele tem condições de exigir uma cobertura mais qualificada? Ele já está exigindo, Nassif? Com as novas mídias, sim. As novas mídias, elas trouxeram uma interatividade que é fulminante, né? Então, por exemplo, os blogs. Você coloca lá uma coluna, daí vem aquele enxame de leitores que vai aprovar ou não vai aprovar, ou vai questionar. Então, quando ele vem e questiona, traz informações adicionais, você deixa de ser o dono da interpretação. Então, acabou esse monopólio, não é curioso isso? Acabou. E esse negócio da maneira de fazer a reportagem, como é que é? Digamos, eu vou te entrevistar. Eu extraio 10 informações que você me dá. Eu vou selecionar 2, porque não vai caber tudo no jornal. Eu vou dar a ênfase que eu quiser. Entre essas 10, eu vou dar a ênfase que eu quiser. Se eu quiser salientar um ponto que nem é relevante do que você falou, eu tiro. E ninguém vai saber o que você disse. Então, quando você entra na interatividade, esse jogo acaba. Esse poder do jornalista de definir a notícia, porque uma coisa é informação, outra é notícia. Entre a notícia e a informação tem um jornalista que ele modela do jeito que ele quer. Do jeito que ele quer. Ele vai dar o ângulo que ele quer, ele vai fazer a... Esse poder de mediação, ele está acabando. Acabando. Agora, o que é curioso é o seguinte. Do ponto de vista do leitor, isso que você está falando, esse leitor, ele se qualificou mais também? Se qualificou mais. Pessoal do blog, outro dia no meu blog, entrou um rapaz, colocou um comentário, até coloquei no post lá, e a reação foi muito interessante. Um rapaz de 29 anos, eleitor do PSDB, crítico, ele falou, olha, eu venho na internet... Eu leio o seu blog, eu leio um blog mais à esquerda, um blog mais à direita, um blog isso, um blog aquilo. Quando eu tenho as reuniões de família, não tem para ninguém. Eu me libertei, eu tenho outro mundo. Porque os jornais não dão mais essa diversidade. Os jornais davam, até pelas características técnicas. Os jornais tentaram, nos anos 90, tinha lá o esquerdista de plantão, o direitista de plantão. Eu tentava satisfazer... Os órgãos de imprensa tinham um carimbo ideológico, já haviam carimbados, né? Alguns. Mas quando é facilmente identificado. Mas quando você pega os anos 90, mesmo, vamos pegar o Estadão, que tem uma linha conservadora, é um liberal conservador, tradicional claro. E tudo, coerente, tudo mais. Mas tinha lá um Emir Sader escrevendo aqui, um Zé Genuíno escrevendo ali, de maneira a você dar um leque. Você tem que ter um respiro. Porque você tem que pegar um leque maior dos leitores. Isso aí nos últimos 2 anos acabou. Os jornais entraram, fizeram uma loucura. Você deu uma entrevista pouco antes das eleições falando em suicídio da mídia, porque eles acabaram com essa diversidade. Eles criaram uma pasteurização ideológica, por conta de guerras ideológicas e tudo, e outros fatores, que afastou uma parte substantiva do público. O público que era a favor do governo se afastou, e o público crítico, que é um público menor, mas o mais influente, não quis mais saber. Então, quando você vem para a internet, você tem lá o blog do cara que tem posição clara de direita, do cara que quer ter uma posição técnica, do cara que tem uma posição clara de esquerda, que te dá um leque de interpretações que quando o leitor volta para o jornal, ele não consegue receber. E quando ele chega no jornal... Ele já não engole mais prato feito. Ele não quer mais. Ele não engole, e quando ele vê uma matéria no jornal que ele gosta ou que ele não gosta, ele não tem o que fazer. É uma posição estática pela própria característica do jornal. No blog não, ele entra, bate, dá a sua informação, tem o feedback, é outra coisa. Pois é, uma coisa que a gente falava no intervalo é que todo fato econômico, toda medida econômica, ela comporta uma interpretação, você descobre aqui que tem 5 pontos positivos, 5 negativos. Normalmente o jornalista que cobre a economia facilmente pega os pontos positivos, esquece os negativos, embala e manda, embala e entrega. Agora, esse novo leitor, ele está querendo também ver os negativos, ele está querendo comparar. Esse é o ponto. Aquela situação de qualquer medida, o câmbio apreciou, o real está se valorizando. O que são pontos positivos? O ponto positivo é que o preço para viajar ficou mais barato, o vinho ficou mais barato, melhorou o poder aquisitivo do trabalhador provisoriamente. Então você tem os pontos positivos. Pontos negativos. Você tem setores inteiros que estão sendo destruídos pela competição externa, que vai significar que daqui a algum tempo... Quem vive de importação vai sofrer e tal. Internamente também. Tinha aqui. O carnaval chinês, né? Significa o quê? Que a médio prazo você vai ter mercado de trabalho estreito,
postos de trabalho menos qualificados, significa que você vai ter aqui ganhos espúrios para quem traz dólares para investir aqui, significa que você vai ter desestímulo a investimento aqui. Então, digamos, o que faz hoje a mídia, majoritariamente? Ela pega esses pontos positivos, quando você compara com os negativos, eles são perfumaria, eles são circo, eles não são pão. Eles são circo. Então, quando você entra no blog e joga as informações, e vem o leitor e fala, ele começa a apresentar outros pontos de vista. E vice-versa. Às vezes você apresenta aqui um conjunto de pontos negativos aqui. E ele apresenta outra ponta. Ele contrapõe. Agora, aí você tem a posição do blogueiro de saber ter abertura para receber as informações adicionais. Aí você fala, mas acaba o papel de mediação do jornalista? Não. Ele fica. O papel é muito mais rico. Pois é, isso é que eu queria. A gente já está no finzinho, o tempo já está ficando curto. Mas para a gente fechar, qual é a função que você define para o novo jornalista, este jornalista que tem que enfrentar esse desafio agora? Muito mais rica. Porque agora ele tem acesso a um conjunto grande de informações, o papel dele vai ser estruturar aquelas informações e saber como você faz a estruturação e a qualificação adequada, sabendo que todo mundo está vendo o todo. Então vai exigir muito mais competência técnica, competência jornalística. Então, por exemplo, que nossas escolas estão dando conta desse recado? Nem as escolas, nem as empresas. Né? Isso vai ter que surgir. A geração da internet hoje tem que saber como trabalhar com grandes volumes de informação, como tentar, dentro daquele caos, aquela quantidade maravilhosa de informação que vem, como não se perder naquilo, como saber estabelecer raciocínios. A vantagem é a seguinte, você hoje, você entra num blog e você cria sua referência. Você não fica mais dependendo de uma linha de jornal, de uma limitação de jornal. Então o jogo, a competição vai começar agora. A competição começa agora. O jogo franco é agora. Você tem uma matéria hoje que o jornal manipula, você vai para a internet e define didaticamente como que é a manipulação. Você tem links para mostrar aqui artigos assim, assado. Tem um leitor que vem e te questiona. Então, se você não tiver segurança, você dança. Se tiver segurança e tiver humildade para incorporar as contribuições, você tem um ganho que ninguém tem, pô. Então você se corrige muito no teu blog? Quando eu erro, corrijo. Não tem. Ainda mais o blog que exige muita rapidez. Você tem que ser rápido. Se você não tiver humildade. Porque você tem muito. Você pega, por exemplo, a revista Veja. A revista Veja ela não tem seção erramos. Essa seção não erramos. Porque ela aboliu qualquer carta de correção, porque para não expor a fragilidade jornalística dos diretores. Então você cria um mundo maluco. Então se você quer estabelecer essa proteção para ninguém ver que você erra, com a internet não tem mais jeito. A internet não tem mais jeito. A internet, sei lá, se você errou, vem um cara aqui do lado, do blog, e fala, ó, errou e não quer admitir, pô. Finalmente, a tecnologia, pelo menos, trouxe a transparência. Patife, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente. Volte sempre, será sempre bem-vindo. Será um prazer, hein? E nós chegamos ao final de mais uma edição do Comitê de Imprensa, Anatomia dos Meios de Comunicação pelos profissionais que fazem as notícias. Um abraço e até a próxima.